Tá gravando. Bom, gente, boa tarde, tudo bom? Tudo bom com vocês? Enfim, o meu nome é Beatriz Yumi, eu sou terceiro ano de Direito, faço parte do Centro Acadêmico de Direito e a gente vai fazer o primeiro dia do mini curso de Direito com o João. Inclusive, eu já queria começar agradecendo em nome do Centro Acadêmico de Direito, o João, porque o João é egresso aqui da casa e ele que teve a ideia, né? Ele se dispôs. Tudo começou, na verdade, com um post no Facebook que ele fez falando que ele se dispunha a ajudar e estava com uma ideia de fazer essas aulas. E aí depois a gente entrou em contato com ele e ele topou fazer esse evento conjuntamente com a gente. Então a gente agradece muitíssimo ao João por ter se disposto, né, a ajudar a gente nesse sentido. E antes da gente começar o evento, eu só queria dar alguns lembretes para vocês sobre o funcionamento do evento, para quem não pegou no início quando a gente falou. Bom, então, o evento a gente vai fazer ele todas as quintas-feiras, então essa quinta-feira e mais as duas seguintes, né? Todos os dias às 2 horas da tarde. O link de participação dos 3 dias é o mesmo, então esse link que vocês usaram hoje para entrar aqui vai ser o mesmo link que vocês vão usar nos próximos dias. A gente vai emitir, os dias dos eventos vão ficar gravados, depois a gente vai disponibilizar no YouTube do Centro Acadêmico. Então, para quem não conseguir acompanhar hoje, quiser ver depois, ou quiser rever para, anotar melhor as coisas, ou acompanhar com mais calma, vai ficar gravado no YouTube do Cadir, depois a gente disponibiliza para vocês. Os envios dos certificados a gente vai emitir por dia do evento. Então, cada um dos dias vai ser um certificado diferente. E para vocês receberem um certificado, não basta a inscrição. Eu vou mandar aqui de novo para vocês. A gente tem um formulário para vocês que a gente está anotando a presença. Então, vocês preenchem esse formulário e aí a gente vai enviar os certificados para vocês, mediante a inscrição no sistema de eventos que vocês já fizeram e o certificado, o preenchimento desse formulário. O Léo já mandou. Provavelmente o sistema já está aberto agora para receber as respostas de vocês. Ele vai ficar aberto só durante o período do evento. A gente não está controlando porcentagem de tempo que vocês vão ficar aqui no evento. Então, é só vocês preencherem, independentemente de quanto tempo vocês ficaram da duração do evento, que vocês vão receber o certificado pelo dia, tá bom? Então, caso a internet caia ou alguma coisa assim, não se preocupem. A última coisa que eu queria comentar... a última, na verdade, antes disso, é que a gente, né, do Centro Acadêmico que está organizando, a gente se reserva o direito a mutar o microfone de vocês, caso alguém desmute acidentalmente, ou muitas pessoas falem ao mesmo tempo. Então, quando vocês quiserem falar, a gente recomenda para vocês mandarem um símbolozinho ou se inscrever aqui no chat, que aí a gente chama para ficar organizado, porque tem muita gente no evento hoje, tá bom? A última coisa, só para dar um repasse para vocês agora, é em relação ao processo civil no corredor. Como vocês sabem, a gente não tem nenhum professor cadeira de processo civil no curso de Direito da Unesp para nenhum dos anos. E, normalmente acontece o processo de contratação do professor substituto, só que esse ano a gente receberia uma contratação fixa. Então, a Unesp contrataria já um professor que seria cadeira para ficar, para os próximos anos que se seguissem. Só que com o início da pandemia, esse processo de contratação ele acabou sendo suspenso. E o que está acontecendo? Como, a priori, a gente teria essa contratação fixa para professor de processo civil, a reitoria não está liberando a contratação de um professor substituto. O que, na verdade, está acontecendo, que a gente recebeu informação do departamento, é que, basicamente, a reitoria, o departamento estava pedindo o professor substituto até que a contratação, fosse feita do professor cadeira, só que a reitoria não está cedendo e está falando que se mandar um substituto, provavelmente a gente vai perder a possibilidade de ter um concurso para professor fixo. Então, a gente está nesse limbo e, por enquanto, não tem perspectiva de chegada de professor de processo civil. E por que ter essa informação é importante? Porque, como todos sabem, o nosso conselho de curso aprovou o calendário, que teoricamente encerra o primeiro semestre agora, dia 22 de agosto, e o setor de graduação está pedindo que os professores enviem todas as notas até dia 28. Tanto os representantes discentes do conselho de curso, quanto o Cadir, a gente está pressionando os professores do conselho de curso para reverem esse calendário, porque ele é absurdo, não tem como fingir que a gente está tendo matéria do primeiro semestre devidamente, e a gente tem 18 matérias hoje no nosso corredor que não tem professor, que estão esperando a contratação do professor substituto. E essas 18 matérias, provavelmente os substitutos vão chegar
no início da semana que vem, mas só vão chegar 2, que no caso é Direito Civil para o primeiro e para o terceiro ano, e Prática e Lógica Jurídica, salvo engano. Alguns outros professores vão chegar, mas vão chegar daqui entre 2 ou 3 semanas, possivelmente. Ou seja, quando o semestre já acabar. A resposta que a gente teve, apenas das respostas que a gente teve do nosso conselho de curso, é que eles vão rever o calendário quando a contratação dos professores acabar. Só que qual que é o problema? Não tem perspectiva de contratação de professor de processo civil. Então, a gente não sabe se eles vão esperar isso acontecer ou não. Por que eu tô falando isso para vocês? Porque é importante vocês saberem isso para ajudar a gente a pressionar o conselho de curso em relação ao calendário. Era para o conselho de curso ter se reunido ontem para discutir as questões e eles não se reuniram e falaram que só vão rever isso depois. Então, assim, é para informar todo mundo em que pé que tá essa questão. Mas, bom, hoje é dia da gente discutir processo civil, do João aí fazer um milagre nesse sentido. Então, João, eu te passo a palavra e agradeço mais uma vez por você estar se dispondo a ajudar a gente nesse sentido, ainda quem está aqui na casa. E basicamente é isso, gente. Tenham um ótimo evento todo mundo. Não se esqueçam de preencher o formulário de presença e qualquer coisa a gente tá aqui, tá bom? Boa tarde, pessoal. Vou começar, então, só para vocês entenderem certinho a dinâmica, eu vou colocar aqui os slides. Eu acho que vocês estão conseguindo ver aí, né? A partir de agora, eu não consigo ver vocês, né? Então, vocês passem aí para o centro acadêmico, né? Porque o centro acadêmico vai, enfim, avisar aí sobre eventuais perguntas, questionamentos. Como que eu estava querendo organizar a questão das perguntas, dos questionamentos, né? Então, eu vou fazer por blocos, né? Vocês vão ver que tem petição inicial, tem contestação, tem audiência. Então, a cada bloco eu vou perguntar para vocês, né, se tem alguma questão, enfim. E aí a gente vai conversando. Assim, vai ser bem light, tá? Bem tranquilo, bem de boa. Então, não quero que vocês tenham... Até o intuito, né, quando eu conversei com a Yumi, era justamente disso, né? De vocês saberem como que funciona o processo civil, né? Como que, na prática, as coisas se dão, né? Para além da questão da teoria, né? A teoria é muito importante, né? Sem a teoria, vocês não têm alicerce, não têm os remédios jurídicos, né? Mas é muito importante saber para que serve cada coisa, enfim. Então, vou tentar explicar de uma forma bastante simples, né? Também, diante aí dessa defasagem aí que tem na cadeira de processo civil da Unesp, em uma época já um pouco longínqua, né? Desde a minha época, essa defasagem já existia de certa forma, né? Bom, me apresentando, né? Meu nome é João, sou egresso do Direito da Unesp, tá? Sou especialista em processo civil pela Faculdade de Franca. Hoje eu sou mestrando, mas eu ingressei para uma outra parte, né? Sou mestrando no Serviço Social, estudo no mundo do trabalho, né? E faço parte, né, da Comissão da Jovem Advocacia da UAB de Franca, né? E sou associado da Associação Nacional dos Advogados Negros, tá? Então, esse é o meu breve currículo, só para vocês me conhecerem um pouco mais. Eu tenho um Instagram, depois vocês ficam à vontade para me seguir lá. Eu falo um pouco aí do direito, né? De uma forma bastante desmistificada, que é postando underline direito. Vocês ficam à vontade, tá bom? Vai ser um prazer conversar com vocês por lá também. Então, vamos dar início, né, ao nosso mini curso de processo civil, teoria e prática. Caminho processual, pessoal. Aí eu coloquei de uma forma bastante informal, certo? Trâmite, né? Trâmite processual. O caminho processual, ele começa com a petição inicial, né? A petição inicial a gente também chama de ação, a gente também chama de exordial é com X, tá? Exordial. Então, a petição inicial, ela inicia o processo, né? A relação jurídica, ela se firma, imagina um grande triângulo, pessoal. Numa ponta do triângulo embaixo, na base, do lado esquerdo, tem o autor. Na base, do lado direito, tem o réu. Na parte de cima da pirâmide, tem o juiz. Existe aí, então, uma tríade jurídica, uma tríade processual, e a relação processual, ela se dá propriamente dita com a citação válida do réu. Tá? Então, o autor é quem entra com a petição inicial, que é com a ação,
né? Então, ação de obrigação de fazer, uma ação indenizatória, enfim. E aí existe a citação do réu, né? Essa citação pode ficar por AR, né, que é correio, que é AR é aviso de recebimento, ou oficial de justiça, né, o mandado. E aí, a partir do momento que o mandado do oficial de justiça cumprido, positivo, vai para o processo, ou AR positivo, com a assinatura do réu, vai para o processo, se cria a relação jurídica, porque aí começa a se contar o prazo da contestação. Tem algumas exceções, mas hoje a gente não vai se dar, hoje a gente não vai lidar muito com as exceções, tá? Então, aí o réu ele é citado, então, para oferecer defesa. No caso, se nós tivéssemos um juizado especial civil, aqui a gente está falando de procedimento comum, tá? Que é na vara comum da Justiça Estadual. No JEC, que é o juizado especial civil, o réu ele é intimado para apresentar contestação na audiência una, que é a audiência de conciliação, instrução e julgamento. No procedimento comum, nós não temos audiência una. Nós ou vamos ter ou não ter audiência de tentativa de conciliação, ou nós vamos ter mais para frente ou não ter audiência de instrução e julgamento, tá? Mas aí nós temos a petição inicial, que nesse processo da petição inicial, dentro da ação, você pode pedir uma tutela de urgência, nós vamos falar sobre isso hoje também, tá? Que é uma liminar, que ela antecede, ela pede, então, a antecipação de alguma coisa relacionada ao mérito. Então, por exemplo, você tem uma ação de alimentos, certo? Intenção alimentícia. O juiz, quando vai despachar para mandar intimar o réu pela lei dos alimentos, ele já aprecia, vendo, né, os elementos previstos, inclusive no artigo 300 do CPC, né, que é o fumus boni iuris, que é a verossimilhança, ou o periculum in mora, né, que é o fundado receio de dano irreparável e de difícil reparação. Verificado os requisitos, os pressupostos para concessão da tutela de urgência, o juiz ele vai fixar uma liminar, ou, no caso dos alimentos, que chama-se alimentos provisórios, antes da citação do réu. Tá? Então, essa liminar concedida antes da citação do réu, ela se chama pedido liminar inaudita altera pars. Tá? Inaudita altera pars. Depois eu coloco aí certinho para vocês verem como se escreve. Mas esse pedido liminar ele se dá, então, antes do réu responder ao processo. Tá bom? Aí, depois que o réu responde ao processo, tem a réplica. A liminar ela pode ser dada em qualquer momento processual, mas geralmente ela é dada ou aqui, antes da contestação, ou aqui, antes da réplica, logo depois da contestação. A réplica, então, é a resposta do autor à contestação. Aí nós temos, em geral, tá? Audiência de tentativa de conciliação. A audiência de tentativa de conciliação, ela pode ser antes da réplica, tá? Mas aqui, geralmente, é depois da réplica. Indicação de provas, audiência de instrução e julgamento e alegações finais, tá? Aí vamos passar para estrutura da inicial. Então, é a estrutura da petição inicial. Endereçamento, qualificação das partes, fundamentação fática, fundamentação jurídica, pedidos e requerimentos, valor da causa e data de assinatura. Essa é a estrutura da inicial. Não fiquem atentos a querer copiar o slide, porque isso já está no grupo do WhatsApp, tá? Então, se você estiver anotando, se você estiver digitando, digita coisas que não estão no slide, tá bom? E aí a gente vai conversando também, se está gravado, tenta mais prestar atenção para você entender mesmo como funciona o rolê. Petição inicial, exordial, né, ou ação. É como se chama, então, pontapé do processo, né? Vernáculo. Isso é muito importante, pessoal. Não sei se vocês sabem o que é vernáculo. Vernáculo é a linguagem utilizada, tá? A petição inicial, ela tem do direito, eles têm uma linguagem, né? Uma linguagem extremamente formal, tá? Então, é claro que hoje é mais informal, mas ainda assim é muito formal, tá? E tem que se atentar ao vernáculo, se atentar aos nomes. Então, por exemplo, quem entra com a ação é o autor ou o requerente. Quem está sendo demandado é o réu ou o requerido. Não dá para você falar, olha, João entrou com a ação contra Etume, né? Não dá para você falar isso, porque você tem que se atentar ao vernáculo, sob pena, inclusive, de indeferimento, né? Porque
a formalidade no direito ela é algo que tem que ser observado. Rola muito na internet, muitos vídeos do ministro Marco Aurélio, né, do STF. Ele é um dos ministros que é mais, assim, crica com essa questão de vernáculo, com essa questão de tratamento. Quando você vai se dirigir ao juiz é excelência, vossa excelência. Quando você vai se dirigir ao desembargador, vossa excelência, excelência. Quando você vai se dirigir ao ministro, é ministro, entendeu? Não dá para você chamar o ministro de você, o juiz de você. Não dá, tá? Senão você vai se complicar. Endereçamento, pessoal, endereçamento. Vocês viram no processo base lá que eu coloquei para vocês, né, no grupo, que ali é uma relação de consumo, né? E o endereçamento é para onde a petição inicial vai ser mandada, tá? Então, a petição inicial tem que ser mandada para algum lugar, para algum fórum, né? Então, vocês vão ver, eu vou até adiantar, mas eu já volto aqui, tá? Então, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da nananã, porque as varas, a vara para qual vai o seu processo, se não tiver uma vara única, é por sorteio, né? Então, você não pode colocar qual vara que é. Até para obedecer, né, a questão do juízo natural, para você escolher qual juiz, qual entendimento que você quer que seja adotado. Então, é por sorteio. Então, você coloca aí, né? Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da nananã, vara, nananã. Aí, porque aqui pode ser civil, criminal, né? Aqui pode ser, enfim, vara da criança e do adolescente, então, de juventude, né, no caso. Vara especializada da violência doméstica. Então, você tem que ver qual que é a competência também que você está mandando. Do foro da comarca de... Aí pode ser Franca, São Paulo e tal. O que acontece? Em São Paulo, para quem vai advogar em São Paulo, tem muita gente também que vai de outros estados, faz Unesp, Goiás, Minas. Nas regiões, nas capitais, não só tem as varas muito especializadas, como a vara da violência doméstica, Guarulhos, por exemplo, que é na cidade, tem vara da violência doméstica. Né? Vara da violência doméstica e da defesa da mulher. Mas em São Paulo e nas grandes capitais, também tem foro. Então, você pode ver, por exemplo, naquele caso que eu mandei, por ser uma cidade extremamente grande, uma megalópole, tem vários foros. Tem foro do Jabaquara, tem foro de São Miguel Paulista, tem foro de Santana, tem foro da Barra Funda, tem N foros, que depende, então, às vezes, do domicílio do réu, do domicílio do autor. Naquele caso, como era uma relação de consumo, poderia ser no domicílio da autora. E a minha cliente morava num bairro que a competência era do Jabaquara. Então ficou, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito da nananã vara civil, do foro de Jabaquara, da comarca de São Paulo. Né? Aí, tracinho, estado de São Paulo. Tá? O endereçamento é muito importante. Por que o endereçamento é muito importante? Porque é o juiz que você vai mandar. Você não pode mandar para um juiz incompetente, né? Não tem competência para analisar o seu processo. Então, é muito importante isso, tá? Para não dar chabu, para às vezes um juiz incompetente falar que é competente, e aí você, na contestação, o réu vir cair matando, né? E aí o processo ser extinto, você tem que entrar tudo de novo, tá? Isso é muito importante, eu vou voltar lá. A regra geral do endereçamento, tá, pessoal? É a regra do artigo 46 do Código de Processo Civil. O que é a regra geral? Que, via de regra, o foro competente é o foro do domicílio do réu, tá? Então, vamos supor, eu moro em Guarulhos. Eu vou entrar com uma ação contra a Yumi do Cadir, que mora em Franca. Se minha ação não tiver nenhuma das regras específicas, tá? Ela cai na regra geral, que era o foro do domicílio do réu. Então, a ação que eu vou entrar, ela tem que tramitar em Franca, que é o foro do domicílio do réu, tá? Isso está disposto no artigo 46 do Código de Processo. E aí tem algumas regrinhas específicas, né? Que eu coloquei, que eu trouxe aqui para vocês, que é as que mais, assim, são recorrentes na prática, né? Que é o foro da coisa. Então, por exemplo, se você vai tratar de uma reintegração de posse, por exemplo, não sei se vocês lembram do caso Pinheirinho, né? No caso Pinheirinho, teve uma reintegração de posse. Como existe uma coisa, que é o imóvel, né? Geralmente isso está para imóvel, tá, pessoal? Que é imóvel. As ações que versam sobre imóvel, tem que tratar na comarca onde o imóvel está, ou no foro, né? Se, por exemplo, for no foro de Jabaquara em São Paulo, no foro de Jabaquara tem que tramitar, porque o imóvel está lá. Por quê?
Porque se for produzir prova pericial, se for ter alguma diligência, fica mais facilitado, né? Fica mais facilitado porque o imóvel já está naquela comarca, naquele foro. Né? Então, por isso que é o foro da coisa. No processo de alimentos, né, da coisa está no artigo 47 do CPC. O foro do alimentado também, ele puxa a competência para o foro do autor. Então, na ação de alimentos, nós temos o alimentante, que é o réu, que é o cara que paga a pensão, e o alimentado, via de regra, é o infante, o menor, né? Então, o alimentado, o foro competente é o foro do alimentado, que é o menor, né? Fica mais fácil a tramitação do foro de uma pessoa que é absolutamente incapaz, ou relativamente incapaz por ser menor, né? Então, o foro alimentado, ele é competente, então as ações de alimentos, elas giram no foro alimentado, elas tramitam no foro alimentado, por força do artigo 53, inciso 2, desculpa, do CPC. Foro da vítima, tá, pessoal? Foro da vítima de violência doméstica. Se aconteceu, por exemplo, o caso de violência doméstica, você for requerer uma medida protetiva, né, nos termos da Lei Maria da Penha. Também tramita no foro da vítima, da pessoa que foi violentada, tá? Isso é muito importante, é uma inovação trazida pela Lei Maria da Penha, muito importante. No caso de divórcio, tá? Divórcio também é uma das regras importantes, né? Que é uma ação que vocês vão, enfim, fazer muito, né? Porque é muito comum. A competência geralmente é no antigo domicílio do casal, onde o casal morava, e se não tiver, aí no domicílio do réu, tá? Mas geralmente é no domicílio onde o casal residia, tá? E aí tem uma regra específica, tá? Que é uma regra que se usa muito, 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 eu não coloquei aí que eu vou falar nessa frente, mas só para bater nessa tecla, que é o foro do domicílio do autor na relação de consumo. E isso é uma inovação trazida pelo Código de Defesa do Consumidor, que é espetacular, é esplêndido. Por quê? Vamos supor, hoje nós contratamos, ainda mais com a internet, a gente contrata coisa do Brasil inteiro. Imagina você ter um problema de consumidor e tem que entrar no JEC de Brasília, no JEC lá de Recife, entendeu? É uma coisa muito complicada, né? Não dá. O JEC do Amazonas. Então, por isso que puxa-se a competência para o consumidor, né? Porque muitas vezes as ações de consumidor tramitam em JEC, né? Então, que cada JEC, vocês vão ver atuando, tem uma própria lei. Cada juiz de JEC acha que tem um CPC próprio, né? Então, JEC, cada um entende de um jeito, o juizado especial civil. Então, isso facilita muito para o consumidor. Porque o consumidor, pelo artigo 4º, inciso 1º do Código de Defesa, ele é vulnerável, presumidamente, tá? Ele tem uma presunção juris tantum de presunção, ou seja, uma presunção relativa. Perdão, juris tantum não. Juris et iure, né? É uma presunção por força de lei, tá? Não é relativa, não. Aí eu falei, né, de endereçamento, né, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da nananã, vara nananã, do foro também, nananã, se for no caso de São Paulo, né, grandes comarcas, da comarca de nananã. Comarcas com varas únicas, tá? Se você, por exemplo, sabe que naquele caso tem uma vara única, né, então, por exemplo, o Patrocínio Paulista, que é aquele lado de Franca, lá é vara única. Aí você tem que fazer, excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da vara única do foro da comarca de Patrocínio Paulista, entendeu? Quando é vara única. Tá? Você tem uma vara só. Aí você já pode colocar qual vara que é, porque, enfim, não tem sorteio, né? E varas especializadas, né? A ação de suprimento judicial, que é uma ação, por exemplo, para a criança poder viajar e etc, né? Eu fiz até uma recentemente com uma criança para ela poder ir para a Espanha. Essas varas têm varas muito especializadas, como eu falei, tem vara de violência doméstica, né? Tem vara que é de infância e juventude, tem vara que já é de idoso, tem vara especializada em consumidor, já no Brasil. Então, você tem que ver qual que é a especialidade, porque existe o princípio da especificidade, que esse princípio, ela puxa a competência das varas, tá? Então, você tem que mandar para a vara mais específica. E aí, é lógico que é muito interessante você procurar jurisprudência, né? Para você se embasar, tá bom? João, mandaram uma pergunta aqui pra gente. Estão perguntando, quais são os pronomes de tratamento mais adequados a serem utilizados para se dirigir àqueles que atuam no processo? Exemplo, juiz, promotor, advogado, etc. Tá, legal. Então, o advogado, ele tem aquele negócio muito teatral, né? E isso existe, tá? É lógico que o júri,
né, que é dos crimes contra a vida, né, dolosos contra a vida, isso aí vai à máxima potência, óbvio, né? Mas a gente está falando aqui de processo civil. O processo civil não tem júri. Mas, mesmo assim, existe o teatro, né? Existe o ator advogado, né, que é aquele advogado que atua nas suas petições, que atua na audiência de conciliação, que atua na audiência de instrução, principalmente, né? Nessas audiências, nas petições, você tem que se dirigir a muitas partes, ao juiz, ao promotor e etc. Quando você vai se dirigir a outro advogado da outra parte ou das outras partes, você pode colocar nobre causídico, né? Causídico significa advogado, né? O nobre causídico, o nobre procurador da parte ré, né? Ou da parte autora, se você estiver pelo réu, ou das partes autoras ou das partes rés, procurador também. Mas advogado não é uma palavra que se usa muito no processo, se utiliza mais procurador e causídico, tá? Para o juiz, excelência igual a excelência, tá? É claro que no tratamento do fórum, você vai falar com o escrevente, o juiz chama Armando, vamos supor. Aí você vai falar com o escrevente falando que você quer despachar com o doutor Armando, né, que é você falar com o juiz para tentar dar uma acelerada no seu processo. Aí você fala, não, vou falar com o doutor Armando, né? É lógico que é excelência, vossa excelência, e nas petições você pode usar também doutor magistrado, né? Magistrado, mas geralmente são esses. MP, né? O MP também atua no processo civil, né? Como fiscal da lei, né? E também como interessando também aos incapazes, né? Interesse de fundo coletivo. E o MP ele também atua no processo, né? Às vezes como terceiro interessado ou até como parte, por exemplo, da ação civil pública. O MP é o autor da ação civil pública, né? Então, nesse caso, ilustre representante do Ministério Público ou parquet, P-A-R-Q-U-E-T, parquet. Né? Parquet significa também promotor, tá? Então, ilustre representante do Ministério Público, ilustre promotor ou parquet, tá bom? Mais alguma pergunta? Não, por enquanto são Beleza, só essas mesmo. Por exemplo, uma também que usam muito, né, é o delegado, né? O delegado também atua, né? E aí você pode utilizar também a autoridade policial, né? Pode utilizar delegado, mas a autoridade policial também uma forma de você chamar para não ficar repetindo. Tá? Aí eu trouxe um exemplo, né, de varas únicas. Ali não é bem uma vara única, né? É uma comarca que eu estou atuando no processo aí de divórcio. Tem Paraguaçu Paulista. Hoje em dia, você vê, eu tenho Franca, eu sou de Guarulhos. É claro que a maioria dos meus processos eles são de Franca, Guarulhos e São Paulo, né? Ribeirão Preto, também que você perde Franca. Mas os processos eletrônicos, com isso, você consegue atuar em muitos lugares. Você vê, Paraguaçu Paulista. Gente, eu nem sei onde é Paraguaçu Paulista, tá? Se alguém até souber depois, vocês me falam, que eu não sei. Mas estou atuando lá. Eu estou fazendo uma ação de divórcio em Paraguaçu Paulista. E você vê, não tem vara de família e sucessões. Não tem. É vara, porque essa vara em Paraguaçu Paulista pega civil, criminal, fazenda pública, pega tudo, né? E lá tem 2 varas, parece, né? Então aí caiu na primeira vara. E aí, enfim, eu peticionei assim, executivo e juiz de direito da primeira vara, não é civil nem nada, porque lá é tudo, puxa tudo, do Foro da Comarca de Paraguaçu Paulista, processo número tal, tá? A importância do correto endereçamento, né? Conforme gente, sobre o horário também vocês me avisam, tá? Estou olhando aqui, mas depois a gente se importa. Importância do correto endereçamento. Princípio do juiz natural, né? Então, por sorteio, né? Via de regras de sorteio. Quando você está também na segunda instância, a gente não vai falar de segunda instância, como eu deixei claro. Mas, na segunda instância também é sorteado o relator, é sorteada a Câmara do TJ São Paulo, ou a turma do STJ, ou a turma do STF, né? Tudo é sorteado, e o relator também é sorteado, porque tudo tem que ser juiz natural, né? Não pode ser ninguém que seja suspeito. Inclusive, se o juiz for suspeito, você tem que fazer uma petição falando disso, tá? O juiz competente, né, ele é muito importante para o processo, porque se ele for incompetente, é uma nulidade absoluta, né, pelo artigo 278 do CPC. Nulidades absolutas, elas podem ser arguídas pela parte prejudicada, né, a qualquer tempo. João, eu estou em recurso, sede de recurso especial na STJ. Pode ser arguído. Se em nenhum momento for arguído, porque é norma de ordem pública. Isso fere o devido processo legal. Então, aí volta do começo. Tá? Volta do começo.
Então, o juiz competente, por isso você tem que mandar certo, porque senão você volta tudo do zero, tá? É lógico que tem nulidades relativas, né? O que é uma nulidade relativa? Por exemplo, um valor da causa. O valor da causa incorreto, mas pouca coisa incorreta, tá? Um erro material. Era para ser 15 mil, colocou 14.500. 14 mil. R$ 1.000 de diferença. Isso é um erro material, é uma nulidade relativa. A não ser que, é lógico, né? Se puxasse a competência para o JEC, às vezes a gente pode até discutir. Mas, via de regra, quando tem um valor da causa muito pequeno de diferença para o valor correto, a nulidade relativa. E aí a gente fala que tem um risco de preclusão. O que é preclusão? Você perde o direito de você discutir essa nulidade, porque ela não trouxe grandes prejuízos e o processo foi-se em frente, né? As nulidades absolutas, as nulidades relativas, isso tudo está em doutrina, tá, pessoal? A lei não fala muito do que é nulidade absoluta ou relativa. No CPP, no processo penal, tem mais disso. No CPC não tem muito, mas a doutrina coloca. Na nulidade absoluta, por exemplo, a intimação inválida do réu é uma causa de nulidade absoluta. O juiz incompetente, tá? Isso são causas de nulidade absoluta e não preclui, tá? Você pode arguir a qualquer tempo. Aí, o que acontece? O juiz incompetente torna a coisa litigiosa, né? Artigo 240 do CPC. O que isso significa? Vamos supor que eu deveria ter mandado uma ação para, sei lá, Ituverava. E eu mandei para Franca. O que acontece? Quando o réu é citado e intimado, vamos supor que é uma ação consumerista, tá? A ação consumerista, via de regra, prescreve em 5 anos, tá? Pelo CDC. Quando o réu é intimado, ainda que por juiz incompetente, interrompe-se a prescrição. O que é interromper a prescrição? Volta a contar do zero, quando ele é intimado. Então, vamos supor, estava quase dando a prescrição, estava dando 4 anos e 11 meses do fato. Com 5 anos prescrevia, não podia entrar mais com a ação. Quando ele é intimado, volta a contar do zero e eu tenho mais 5 anos para entrar com a ação de novo. Tá? Então, isso é uma coisa boa, né? Porque mostra boa fé. Você não errou o juiz, né, de propósito, né? Lógico que a incompetência é uma coisa que você coloca sem querer. Então, para proteger as partes, né, na boa fé processual, o artigo 240, que trata justamente da citação do réu, ele torna a coisa litigiosa, né? Então, tem um litígio, forma-se a relação processual e, enfim, é interrompida a prescrição. Existe uma diferença entre interrompimento da prescrição e suspensão da prescrição, tá, pessoal? Interromper, quando a lei fala interromper a prescrição, significa que a partir do momento a prescrição fica zero. Zero. Quando se fala suspensão da prescrição, significa que, por exemplo, intimei o cara, estava com 4 anos e 11 meses. Aí suspender significa que a prescrição não vai para frente, não é que ela volta para trás. Então fica 4 anos e 11 meses até a causa de suspensão da prescrição se findar. Tá? Por exemplo, a ação entre cônjuges, quando os caras são casados, né, a prescrição fica suspensa, sabia? Então, por exemplo, minha ex-namorada me deve R$ 500. E ela divorciou de mim e nunca me pagou esses R$ 500. A gente casou, divorciou, nunca me pagou esses R$ 500. E eu quero entrar com uma ação de cobrança. Mas isso foi há 10 anos atrás. Mas ficou suspensa a prescrição, porque o casamento suspende a prescrição. Entendeu? Então não correu a prescrição. João? Oi, pode falar. Eu não sei se a Yumi chegou a comentar, eu acho que não, é que cortou um pouco para mim aqui. Mas a Ana Marinheiro fez uma pergunta. João, o réu pode arguir nulidade absoluta depois de transitada a sentença? Não. Aí você tem que estar com uma ação rescisória. Porque transitou em julgado a sentença, e foi uma excelente pergunta, viu? Transitou em julgado a sentença, não cabe mais recurso, não cabe mais nada, você está em arquivo. Então você tem que estar com uma ação rescisória, que é a única medida judicial, é o único remédio jurídico que pode ser feito, né, que pode ser ajuizado após o trânsito em julgado, tá bom? Mais alguma pergunta? Não, João, aqui no chat não, pode seguir. Tá, legal. E só um PS, a ação rescisória, a competência dela, via de regra, é do Tribunal Estadual. Eu estou até com uma rescisória num caso de casamento. E aí você entra com a ação no tribunal.
É loucura, né? Você manda pro tribunal direto. Não vem para a primeira instância. Distribuição por dependência, pessoal. Distribuição no processo, quando eu protocolo um processo na plataforma Mensagem em São Paulo, que era justiça estadual, eu falo que eu estou distribuindo ele. Distribuindo ele é isso, você distribuir para um juiz, tá? Distribuição por dependência. Ela se dá por conexão ou continência, tá? E aí eu coloco aí a continência, eu coloco os elementos aí, tá? Então dá-se continência entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir. Mas o pedido de uma pode ser mais amplo que de outra. Então, por exemplo, o que é continência? Eu tenho dois processos. Os dois processos têm as mesmas partes, então João e Léo. Os dois processos têm as mesmas partes, a mesma causa de pedir. Então, por exemplo, às vezes o Léo está me devendo um dinheiro ou devendo um dinheiro para o Léo. É a mesma causa de pedir, mas às vezes o pedido de uma pode ser mais abrangente de outra, né? Então, às vezes, numa eu estou pedindo a cobrança, ou eu estou pedindo uma obrigação de fazer que eu fique me entregar outra coisa, mas também derivado da mesma causa de pedir, tá? Então, isso é continência, quando você está dentro do outro, contém outro, tá? Um tem uma causa mais ampla, mais abrangente que a outra. Conexão, não. Né? Conexão reputa-se conexas duas ou mais ações quando lhe for em comum o pedido ou a causa de pedir. Então, João, pode ser as mesmas partes? Então, não necessariamente, mas se for a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, isso acontece muito em falência, tá, pessoal? Falência é isso, todo mundo tem a mesma causa de pedir, porque a empresa faliu e todo mundo quer receber, né, alguma coisa, algum crédito. Aí todo mundo entra com a ação no mesmo lugar, no mesma vara, no mesmo juízo que tramitou o primeiro pedido, porque é o mesmo pedido, é idêntico, tá? É a mesma coisa, todo mundo quer a mesma coisa, ou derivado da mesma causa de pedido, tá? Então, conexão continência, eu coloquei a explicação do próprio CPC, tá? Nova demanda com resolução, com um processo sem resolução de mérito. O que isso significa? Isso já aconteceu comigo também. Entrei com uma ação cautelar na primeira vara do juizado lá de Itaquera, em São Paulo. Aí o juiz ele julgou extinto o processo sem resolver o mérito, porque ele entendeu que eu posso precisava fazer alguma coisa e tal. Quando eu entrar de novo, vai ter que ser no mesmo juízo que eu dei entrada na primeira vez. Tá? Então, é uma dependência. Por quê? Porque eu posso ter criado um incidente de propósito para falar, putz, não gostei muito desse juiz, vou tentar de novo. Mas aí não. Aí o juiz se torna prevento, ou seja, ele já está falando, ó, se entrar de novo, eu vou julgar. Tá bom? Isso significa prevenção do juiz. O juiz se torna prevento. Tá? Ou execução e cumprimento de sentença. O que é isso? O processo transitou em julgado, não cabe mais recurso, acabou. Aí tem um valor, alguma coisa que a sentença, né, o acórdão do Tribunal de Justiça ou das instâncias superiores decidiram que tem que ser feito. Né? Aí, só para vocês entenderem, quando um processo transita em julgado, ou seja, não cabe mais recurso nele, ele volta para a origem. Né? Então, o processo foi até o STJ, até o STF, transitou lá, decidiu, não tem mais o que fazer, ele volta, por exemplo, para a primeira comarca, para a primeira vara civil de Franca. Ele volta, então, para a origem, que a gente fala. Por que ele volta para a origem? Vamos supor que eu entrei com um processo de ação de cobrança, uma indenização contra a Lenovo, a empresa. Aí a gente foi até o STF discutir essa parada. Aí no STF discutiu que eles têm que me dar uma indenização por dano moral de R$5.000. E aí, lógico, né, com esse monte de recurso, tudo eles não me pagaram. Aí eu tenho que entrar com uma execução, executar a sentença, que ela se cumpra, cumprimento de sentença. Né? E aí essa execução e esse cumprimento de sentença se dá na origem, na onde tramitou a ação. Né? Então, por exemplo, se a ação tramitou na primeira vara civil, a execução vai se dar, ou o cumprimento de sentença, na primeira vara civil. Eu dei até um exemplo aqui. Né? Essa é uma distribuição por dependência, uma ação que eu entrei, é um embargo de terceiro. Né? O que essa ação fala? É uma ação que você discute quando você está sendo... Quando alguma propriedade sua está sendo esbulhada, né? Está sendo penhorada indevidamente. Aí você entra com embargo de terceiro. Porque você não tem nada a ver com uma determinada execução e uma propriedade sua está penhorada numa execução que você não é parte. E aí, ele estava num cumprimento de sentença, né? Aí existe um cumprimento de sentença que o número está embaixo, o número de 2014, vocês estão vendo. E eu entrei com um processo
né, já na quinta vara civil, que é onde estava correndo o cumprimento de sentença, corria na quinta vara civil de Franca, tá? Qualificação, gente, a gente está no começo ainda. Qualificação, parte autora, parte ré, tá? A qualificação, ela é muito importante, né? Porque você tem que saber, para você qualificar, você tem que sempre fazer uma pergunta-chave, que é, quem é meu cliente? O autor ou o réu? O autor, você tem que colocar tudo isso que eu coloquei aí. Nome completo, nacionalidade, profissão, estado civil, RG, CPF, endereço. No réu, a mesma coisa, via de regra. Mas, o que é importante na prática? Na prática, muitas vezes você não tem o RG do réu, o CPF do réu, a profissão do réu, enfim, você não tem. Então, na prática, o que é? É o nome completo e o endereço, tá? O que acontece se eu não sei o endereço? Manda a petição, isso aí eu estou falando na prática, tá? Na prática, você manda a ação com o endereço que você tiver. Ou se não, tá entre nós, você até mente o endereço. Fala, olha, eu vou mandar para um endereço tal, entendeu? Lá para uma padaria. Aí vai voltar o AR falando que não era, que era uma padaria. Por quê? Você tem que colocar um endereço, né? É lógico que você tem que sempre acertar o endereço, né? Mas se você não tiver, eu já fiz muito isso, já tive que colocar um endereço X na minha cabeça. Só que por quê? Porque aí o AR vai voltar negativo, ou o mandado do oficial de justiça volta negativo, e aí você pede pesquisa. O que são as pesquisas? As pesquisas são pesquisas onde você pede para o juiz oficiar determinadas empresas para que elas mostrem o cadastro no nome do réu, né? Geralmente é o réu. Né? Então, por exemplo, eu entrei com uma ação indenizatória contra o Mercado Livre. E o Mercado Livre se mudou, eu não acho por nada o endereço do Mercado Livre. Não, melhor. O Mercado Livre não é um bom exemplo. Vamos entrar com fulano. Eu estou entrando com uma ação indenizatória contra fulana que me xingou na internet. Aí, fulana, eu não sei qual foi o endereço de fulana. Procurei mensagem, não tem nenhuma ação dela, não tem nada, eu não consigo achar endereço. Aí eu peço pesquisa. O que são as pesquisas? Eu peço para o juiz oficiar as companhias telefônicas, porque hoje todo mundo tem Zap, né, WhatsApp, enfim, todo mundo tem um smartphone, muita gente tem. Então, as companhias telefônicas, elas mandam quais são os cadastros, né? Inclusive as empresas de telefonia, Oi, TIM, Vivo também, eles tudo mandam os cadastros para ver se essa pessoa que você está procurando tem cadastro. Eu peço também para grandes empresas de varejo, tá? Casas Bahia, Magazine Luiza, tudo essa coisa que as pessoas geralmente têm, às vezes, crediário nessas lojas, né? Peço também empresas de abastecimento de água, concessionárias de luz, aí também, né, tem bastante chance de dar certo. Tem também a pesquisa Renajude, que é do Detran, tá? E tem a pesquisa Ciel, que é tem a Infojude, que é da Receita Federal, né, que é declaração de imposto de renda e tal. E também tem a Ciel, que eu até trouxe um exemplo aí para vocês, que é do Tribunal Regional Eleitoral. Num caso meu aí, uma ação de alimentos que eu estou entrando, o cara, não estou achando o cara de nenhum tipo de pesquisa, e aí me deram aí os dados deles, entendeu? Nome, título, data de nascimento, data de domicílio e tal, endereço, vendo tudo certinho. Aí você faz petição pedindo para intimar nesses endereços, entendeu? É isso. Fundamentação, né? Após a qualificação do autor, você tem que colocar os artigos que fundamentam a sua petição. Então, vamos lá. No meu caso, seria João Vitor Dantas Alves, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade RG tal, inscrito no CPF sob o número tal, residente na rua tal, vem, que no meu caso seria em causa própria, mas vamos supor que eu não fosse advogado, vai. Vem, muito respeitosamente, perante Vossa Excelência, vocês vão ver, tem tudo na açãozinha padrão que eu coloquei. E aí lá tem um artigo, com fundamento no artigo 186 do Código Civil, propor a presente, aí lá, ação indenizatória, por exemplo. Entendeu? Mas você tem sempre que colocar no endereçamento, na qualificação, depois, né? No endereçamento não, perdão, na qualificação, depois do autor, você coloca lá, né? O artigo que fundamenta a sua ação, tá? Vou colocar o artigo. Nossa, gente, foi um tio a mais de fundamentação. Desculpa. Fundamentação. Após a qualificação do réu também, aí você coloca, né? Tipo, o nome da ação. Aí embaixo você coloca, em face de. Aí fulano de tal, você coloca os dados dele, aí vírgula. Pelo fundamento de fato e direito a seguir expostos. 2 pontos, aí você começa a petição, tá? Isso aí também está na açãozinha que eu coloquei.
Bom, vamos lá, dos fatos, pessoal, dos fatos. Isso é muito importante, tá? Não tem nada que eu vou falar aqui que seja novidade, mas só reiterando. É muito importante você expor detalhes fáticos, tá? Você que é muito sintético, você vai passar um pouco mal. Não dá para ser prolixo, tá? Mas você também não pode ser extremamente sintético. Por quê? Porque você tem que expor os fatos de forma detalhada. Para o juiz imaginar. Sabe aquele livro que você lê? Putz, mano, livro bom, sabe? Você lê, você consegue imaginar tudo. É isso. Você tem que fazer uma redação, que as petições são redações bem escritas, né? Por obviedade. Não dá para escrever fundamentação com 2 tios, que eu fiz. Só que você tem que juntar elementos que façam com que o juiz ele enxergue aquilo que você está falando, né? É muito interessante você juntar imagem na petição, coloca no Paint, você recorta, coloca lá no Word, colocar vídeo, tá? No ensaio não dá para você juntar vídeo, então você faz um link no YouTube, você upa no YouTube um vídeo, aí você coloca o link, isso é muito importante, QR Code, dá para você fazer hoje em dia também, tá? Então, é muito importante que sua petição, na parte fática, factual, seja coesa e coerente, né? Para evitar a inépcia. E aí, o que é inépcia? É quando a petição, basicamente, o que é inépcia? É quando a petição não fala nada com nada. É quando a petição, você está falando sobre banana e pé de laranja no final, sabe? É quando você narra toda uma história indenizatória e no pedido você faz um pedido de cobrança ou uma medida protetiva, entendeu? Uma coisa nada a ver com nada, tá? Então, ou você pede um divórcio, sabe? Uma ação indenizatória. Então, aí é inépcia, tá? Quando o pedido for indeterminado, quando a narração dos fatos, logicamente, não der uma conclusão, pedidos completamente incompatíveis, isso é inépcia. E isso faz com que a petição seja indeferida, tá? Então, nem começa a tramitar o processo, o réu nem é citado. E o réu, é claro, ele pode também, caso a petição inicial seja inepta, ele pode fazer uma preliminar disso na contestação, a gente vai falar sobre preliminar, tá? E aí o juiz ele pode declarar inépita mesmo depois de já receber a petição inicial, tá? Então, aí o processo ele é extinto sem resolução de inépcia. Para quem gosta de defesa, tá? Inépcia é sempre uma tese muito boa, tá? Fundamentação... João, Oi. antes de você começar, mandaram uma pergunta no Forms. Estão perguntando quais livros você recomenda, obras iniciantes da área de processo civil? Nossa, eu gosto muito do Humberto Teodoro, tá? Humberto Teodoro também. é o que eu mais gosto, tá? Eu gosto muito dele. A Ada Pellegrini Greenover, ela morreu, né? Ela morreu pouco antes de ir para a Unesp. Ela deu uma palestra na Unesp, logo em seguida ela faleceu. Excelente processualista, tá? Excelente processualista. E ela é uma das fundadoras e criadoras do juizado pessoal possível, tá? É também uma pessoa que eu gosto muito de ler. Mas o Humberto Teodoro é o que eu mais recomendo, tá? Ele é muito bom. É o que eu uso no dia a dia. Mais alguma outra pergunta? Por enquanto não, João. Vamos lá, pessoal. Fundamentação jurídica, tá? Aí, se para qualificação você tem que perguntar quem é meu cliente, né? Aqui você tem que perguntar o que meu cliente quer, né? Para você fundamentar. É lógico que para a fundamentação fática também, tem que fazer essa pergunta para você. O que meu cliente quer, né? Na fundamentação, ela prepara, tanto a fática quanto a jurídica, ela prepara para os pedidos e requerimentos, né? Como eu falei, tem que ser coesa e coerente. Então, da fundamentação, você consegue fazer os pedidos, tá, pessoal? Gratuidade. Então, vamos lá. A gratuidade é uma coisa que você tem sempre que observar, né? Você tem que observar se na gratuidade, se seu cliente vai precisar de gratuidade ou não. Por quê? Porque a regra processual é de custas processuais e honorários de sucumbência. Essa é a regra geral, tá? Eu vou falar sobre custas, eu vou falar sobre honorários, não se desespere. Mas gratuidade é uma coisa que você tem sempre que observar. Eu vou pedir gratuidade, porque, na minha opinião, tá? Tem gente que pede por último. Na minha opinião, é uma das primeiras coisas que você já pede. O juiz já olhar de plano e falar que essa pessoa aí quer gratuidade, tá? Ela está prevista no artigo 98 seguintes do CPC. Tinha uma lei, de 1000 e pouco de 50, ela foi revogada pelo artigo 98 seguintes do CPC, tá?
Tá, beleza. Tem essa fundamentação, gratuidade, que é uma coisa que você sempre vai ter que se perguntar na hora de fazer sua petição. Outra coisa, é uma relação de consumo? Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor ele é uma legislação que é muito boa para o consumidor, né? Então, tem que ver, então, se é uma relação de consumo, porque senão eu vou ter a instância do Código de Defesa, né? E aí eu coloco aí para vocês quem que é consumidor. É toda pessoa física ou jurídica que é destinatário final de um produto ou serviço, tá? Agora, por outro lado, o fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação. Pô, é que fica muito na cara. Você sabe quando é uma relação de consumo ou não, né? Enfim. Mas o Código de Defesa ele traz essa definição. O artigo 2º, o que é consumidor, e o artigo 3º do CDC, o que é fornecedor de serviço. Tá bom? Aí eu coloquei de novo aqui, né? Fundamentação principal, tá? Aí vem o embasamento, né? Então, você colocou a gratuidade, você colocou lá da relação de consumo, pediu a incidência, né? Lembrando, né, que tem uma coisa chamada, eu vou falar sobre isso quando eu falar de indicação de provas, que é o ônus de prova. O ônus de prova, normalmente, é de quem alega, né? Quem alega prova. Mas tem um Código de Defesa, por isso que ele é muito importante, ele inverte o ônus da prova. O artigo 6º, inciso 8º do CDC, ele faz a inversão do ônus da prova. O que isso significa? Que o consumidor alega, mas tem coisa que o consumidor não consegue provar. Por exemplo, que eu liguei lá, tentei várias vezes resolver o problema. Não me deram protocolo. E aí, a empresa, o fornecedor de serviços, é quem tem que provar que eu não liguei. Entendeu? Inverteu-se o ônus da prova. Né? Isso é muito importante. É muito bom. E aí, para além da questão da gratuidade, para além da questão da relação de consumo, aí os fundamentos de Código Civil, às vezes Código Tributário Nacional, legislações constitucionais, óbvio, né, da legislação constitucional, da Constituição, legislações infraconstitucionais, infralegais também, muitas vezes você vai utilizar portarias, né, dependendo do caso, coisas de auxílio emergencial, usei muita coisa de portaria, decreto, tá? Você utiliza isso na sua fundamentação principal da tese, né? Você tem que saber direito material, tem que estudar direito material, porque a gente não está falando mais de direito processual, tá? E aí, por fim, você tem que ver se você vai querer a tutela de urgência. O que é a tutela de urgência? É o artigo 300 do CPC, que ele fala que é a liminar, né? Onde você adianta alguma coisa do mérito, né? Não dá para esperar até a sentença, tem que ser adiantado. Por exemplo, tem uma casa sendo leiloada, vamos suspender esse leilão, é uma liminar, entendeu? Que eu peço no final também, no final eu peço a confirmação da liminar, mas eu preciso que isso seja deferido desde já, se uma pessoa vai ficar sem casa. Ou, por exemplo, uma liminar, por exemplo, no golpe do motoboy, até que tem postado bastante isso no Instagram e no Facebook, que é um golpe onde te enganam falando que é o banco, mas na verdade são estelionatários. E aí os estelionatários começam a gastar vários dinheiros no seu cartão de crédito. Não fui eu que gastei, entrei com ação sobre isso. Eu tenho que pedir uma liminar, porque vai vir uma fatura gigante que eu não tenho condição de pagar, para que meu nome não seja negativado, né? Então, isso não dá para esperar até a sentença. Porque senão até lá eu estou negativado, faz uma foto, não consigo fazer nada, né? E aí, requisitos da tutela de urgência. São dois. Fumus boniuris, que é a verossimilhança do alegado, né? O quanto aquilo parece ser verdade, e o periculum in mora, né? Que é o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Tá? Pedidos e requerimentos. Tá? É importante, tá? Mas é o que constará no dispositivo da sentença. Porque o que tem a sentença? Relatório, fundamentação, dispositivo. Tá? O que é o relatório? Relatório, como a gente está falando de procedimento comum, porque no GEC o relatório é dispensado na sentença. Relatório é o resumo do processo que o juiz faz. Por que o juiz faz um resumo de processo? Não só para facilitar para todo mundo que está vendo o processo, né, para ver o que aconteceu no processo, toda a marcha processual, mas também para provar que ele leu, tá? Isso é muito importante. Porque muitos juízes fazem que não leem o processo. O relatório mostra que ele leu. Ele fez um resumo. Fundamentação, que aí ele vai se fundamentar em todas as provas produzidas ao longo do processo, que foi arguído, etc. E aí tem o dispositivo, que é, por fim, julgo totalmente procedente, ou totalmente improcedente, ou parcialmente procedente. Isso é o que transita em julgado.
tá? É isso que transita em julgado. Não é um relatório, não é uma fundamentação, é um dispositivo. Por isso que os pedidos e requerimentos, eles constam no dispositivo, tá? Isso é muito importante fazer pedidos claros, determinados e tudo certo, tá? João? Ai, caramba, que susto. Perdão, olha que eu falei baixo ainda, eu acho. Não sei. João, uma pergunta que, pelo que eu percebi, foi de algo que você já comentou, mas eu vou fazer agora porque a pergunta chegou agora para mim aqui no WhatsApp. Tá. A pessoa diz: queria perguntar se só pode alegar nas preliminares as matérias previstas no artigo 337, que é aquele rol que especifica, ou pode-se alegar nas preliminares outras questões processuais não previstas no artigo. Tá, eu já vou falar de contestação, tá? Eu vou falar de contestação e a gente já conversa sobre isso. Mas só adiantando a resposta, você pode arguir uma preliminar que seja fundamentada, né, em jurisprudência e doutrina. É que agora, de plano, não vou conseguir me lembrar algum, tá? Que geralmente o CPC ele não é um rol taxativo, tá? Mas tem preliminar, eu já vi preliminar, que às vezes eu nem conhecia, porque às vezes é de doutrina e de jurisprudência, e dá para você arguir sim, tá? Mas eu vou falar isso em contestação e a gente já vai falar um pouco mais sobre isso, tá? Mas só continuando com pedidos e requerimentos, a não ser que tenha outra dúvida, ok? Não, pode seguir. Tá, vou seguir. Então, é muito importante que os pedidos e requerimentos sejam claros, tá? E aí você tem que colocar lá, você tem que pedir o total procedência, eu estou falando da inicial, né? Então, na inicial você vai colocar total procedência, você vai ver se tem tramitação prioritária pelo Estatuto do Idoso, por exemplo, ou alguma tramitação prioritária nos termos do CPC, que é pessoa com doença grave, né? Tem que ver isso. Você tem que colocar a concessão da tutela de urgência, tem que pedir a incidência do Código de Defesa do Consumidor, tá? Você tem que ver se você vai pedir segredo de justiça ou não, tá? Porque também tem causas, né? O CPC coloca, né? Quais são os elementos, quando tem menor incapaz, quando tem questões ligadas à intimidade das partes, né? Isso também tem que ser pedido ou requerido, né? Aí você faz o protesto por provas, você pede a gratuidade, tá bom? Nesse primeiro momento, o protesto por provas ele é bastante genérico, né? Você até escreve uma linha, assim. Protesto provar o alegado por todas as formas de prova em direito admitido. Você não precisa falar, quero protestar a prova testemunhal. É claro que se você quiser já rolar, você pode, tá? Por exemplo, mas tem outras ações, salvo engano, de reintegração de posse, tem algumas ações que você já tem que arrolar na inicial as testemunhas. Mas isso não é procedimento comum, tá? São procedimentos especiais do CPC. E aí, enfim, o CPC ele é um código muito bem estruturado. Então, quando tem alguma coisa diferente, user, sabe, diferente, aí ele já consta nos próprios artigos que tratam sobre o procedimento especial, como tem que ser a petição inicial, tá bom? Bom, pessoal, o valor João, da... Perdão. É que aqui tá travando para mim, desculpa. Não, Ó, se o pedido de sigilo do processo não é feito na inicial, dada a natureza da ação do juiz, pode terminá-lo de ofício? Acho que foi um pouco confusa a pergunta. Mas, pode. enfim. Pode ser determinado de ofício. Pode ser determinado de ofício, tá? Principalmente, se você for, por exemplo, protocolar no estágio de divórcio, você vai ver lá que você não tem nem a opção de tirar o segredo de justiça. Se você for pedir alimentos, muitas vezes, mesmo envolvendo maior de idade, como a maioria é de menor de idade, você também não consegue tirar o segredo. Então já vai de ofício, tá bom? João, antes de você continuar, só fazer um lembrete para o pessoal. Enquanto o evento está rolando aqui, eu estou confirmando as inscrições, né, baseado nas respostas dos formulários. Várias pessoas preencheram o formulário, mas não se inscreveram no evento. Se não se inscrever no evento, a gente não consegue dar o certificado. E outra coisa também é que algumas pessoas preencheram a inscrição no sistema do evento só com o primeiro nome. O nome que vai constar no certificado de vocês é o nome que vocês preencheram no certificado do evento. Então, quem preencheu só o primeiro nome, vai aparecer só o primeiro nome escrito no evento. No certificado, perdão. Então, depois, se tiver algum problema para validar esse certificado, a gente não se responsabiliza por isso não, tá bom, galera? Só isso mesmo. Desculpa, João.
Vamos lá, pessoal, o valor da causa, tá? O valor da causa, só um feedback, então eu não tô vendo. Tá ficando claro? Tá muito difícil? Vamos conversando. Podem mandar no chat, o pessoal me avisa aqui, só se tá claro, se tá legal. Vamos divulgar de novo. João, o pessoal aqui no chat está falando que tá entendendo, tá claro, tá ótimo. Estão gostando. Gente, alguém quer fazer algum apontamento? Tem alguém que tá achando muito rápido? Alguém que tá tendo algum problema com o tema? Tá tendo alguma dúvida? A conexão tá boa para todo mundo? Vocês conseguiram acessar os documentos no Drive? Tá tudo certo aí, pessoal? Ó, todo mundo tá falando que tá muito bom, tudo certo, excelente, muito didático, perfeito para mim, sim, tudo excelente, João. Coraçõezinhos, tá ótimo, pode tocar o rolê. Então vamos aí. Ai, gente, eu amo tudo para mim. Eu acho muito bom essa expressão. Mas enfim. João, ó, pediram só para reiterar sobre os pedidos e requerimentos, por favor. Tá, vamos lá. Pedidos e requerimentos. Eu não sei se a pessoa que pediu, enfim, ou as pessoas que pediram, deram uma olhada no processo que eu mandei. Lá tem certinho. Eu devia ter colocado aqui no exemplo, mas esqueci. Quando a gente for tratar de procedimento sumaríssimo, eu posso colocar. Mas como que é o pedido de requerimento? É um tópico, né? Então tem o tópico fundamentos fáticos, tem o tópico fundamentos jurídicos, com vários subtópicos, né? Que são as suas fundamentações. E tem um tópico chamado pedidos e requerimentos, que é o tópico final. E aí, nesse tópico diante do exposto, o autor ou a autora requer 2 pontos. Aí, letra A, ou 1, 2, enfim, você sabe. A concessão do benefício da justiça gratuita nos termos do artigo 98 do seguinte CPC. Letra B, a incidência, vou fazer um oralmente, como se tivesse tudo que eu imagino que dá para ter, tá? Letra B, a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6º, inciso 8º e CDC. Letra C, a decretação do segredo de justiça, o fundamento do artigo tal, que eu não vou lembrar de cabeça. Letra D, a tramitação processual nos termos do artigo 81, 91, 71, não me lembro também, do Estatuto do Idoso. Letra E, a intimação do ilustre representante do Ministério Público Estadual, por exemplo, quando envolve menor ou alguma coisa de interesse difuso e coletivo, tem que pedir a intimação do MP. Aí, letra E, a total procedência da demanda para, aí você coloca o pedido de mérito, né? A condenação do réu em indenização por danos morais no valor de, sei lá, 10 mil reais. A obrigação do réu fazer tal coisa. Enfim, você coloca os pedidos principais. Aí depois tem que fazer um pedido de condenação em custas processuais e sucumbência, que eu já vou falar sobre isso, tá? E você também tem que pedir a citação do réu, né? Claro, esqueci. Mas a citação do réu também é muito importante. Sob pena de revelia, também vou falar sobre isso na contestação. E, então, condenação em custas processuais e honorários e protesto por provas, né? Protesto provar o alegado, né? Por todos os meios direito admitido de prova, né? E aí, desde já, você coloca qual prova você quer produzir. Mas, nesse momento, é um pedido muito genérico, né? Porque ao longo da instrução processual, conforme eu vou falar aqui também para vocês, o juiz, ele pede quais provas vocês querem produzir, tá? Enfim, mas isso a gente vai ver já, tá bom? Valor da causa. O valor da causa é uma coisa muito importante. Por que ele é muito importante? Porque vocês têm que entender que o direito, a gente está falando de um direito burguês, né? Direito no capitalismo. Um direito no capitalismo. Isso significa que tudo tem valor econômico. Tudo tem valor econômico. Tá? E a ação, não sei quem quiser ser advogado, enfim, eu amo minha profissão, né? Você tem que entender a ação como uma ação na bolsa de valores. Como assim, João? Você vai ver que tem ação que fica em alta. Então, por exemplo, putz, João, está tendo muita ação com um vazamento de dados do Facebook. Aí você começa a fazer marketing de conteúdo em cima disso. Por quê? Porque é uma ação. Está em alta isso. Para você captar clientes, você tem que falar sobre aquilo, né? Então, e toda causa tem um valor econômico. Né? E eu vou te explicar por que isso é importante. Porque o valor da causa, ele vai dizer qual é o honorário de sucumbência, quanto são as custas processuais, se tem litigância de má-fé, qual que é a multa,
tá? Tudo é em cima do valor da causa. Na ação popular também, se tem uma ação popular por má-fé, a multa é em cima do valor da causa. Então, tudo tem um valor econômico, justamente por ser um direito burguês. E aí, depois vocês olhem com calma, tá? Tem aí um rol do artigo 292 do valor da causa. Geralmente é o valor do pedido principal, né? Então, o valor de uma indenização, isso é o valor da causa. Indenização com uma declaração de inexistência de débito, né? Por uma cobrança indevida. Aí, tipo, a indenização mais o valor do débito que você quer que seja inexistente, né? Então, o valor da causa, por exemplo, nos alimentos, aí tem aí no inciso 3, né? Ação de alimentos, a soma de 12 prestações mensais. Isso você não tem que decorar, tá? Isso aí tem... O CPC ele coloca isso também porque não é decorado. Mas geralmente é o valor do pedido econômico. Aí você pode me perguntar, pô, João, mas e se não tiver pedido econômico propriamente dito, né? Por exemplo, um divórcio que não tem bens, né? Não tem um valor. A pessoa só quer o nome de solteira dela. Não tem um valor econômico. Não tem bem, não tem pensão, não tem nada. Você coloca um valor da causa simbólico. Que a gente fala que é para fins de alçada. Aí você coloca um valor baixo, né? Caso houver uma condenação em honorários, que seja um valor em cima desse valor, uma porcentagem de um valor baixo, tá? E aí, geralmente, você coloca entre 100 e R$1.000, tá? Que é um valor que a gente considera um valor de alçada, um valor baixo. E aí eu coloco, né? Qual que é a importância do valor da causa? Honorário de sucumbência. Você que quer ser ou vai ser advogado. Isso é muito importante, a nossa remuneração. É o honorário de sucumbência, que é o valor de honorários que a parte vencida paga para o advogado vencedor, né? Então, por exemplo, se eu entrei com uma ação, né? Uma ação indenizatória, como vocês podem ver no caso lá que eu mandei para vocês. Tem uma ação indenizatória. Nessa ação indenizatória, tem os honorários de sucumbência, porque ela foi totalmente procedente. Então, a parte contrária não tem que pagar os honorários de sucumbência para minha cliente. Não, é para o advogado vencedor, que fez um bom trabalho, e a outra parte sucumbiu. Então, ela me deve honorários também. Tá? Isso é muito importante. E por que é importante a gratuidade? Porque quem não tem condições de litigar, então é beneficiado da justiça gratuita, é desonerado de honorários. Né? Então, os honorários de sucumbência é muito importante para o advogado. Porque muita ação você faz um êxito. Né? Então, como assim, João? Pô, você cobra 30% do seu cliente no êxito. Então, se der certo a indenização, você tira 30% de honorários. Entendeu? Você não recebe nada até lá. Então, você tem que receber os 30% contratuais mais os honorários de sucumbência. Tá bom? Multa por litigância de má-fé também é em cima do valor da causa. Tá? Multa da ação popular, multa da ação rescisória, tudo em cima do valor da causa. Custas processuais também são embasadas em cima do valor da causa, tá? E procedimento comum. Às vezes o procedimento sumaríssimo, a gente vai conversar sobre ele, mas um dos pontos que você pode remeter para o JEC, uma ação, e no JEC você não tem custas na primeira instância, tá? Não tem honorário de sucumbência, ou seja, no JEC você vai no safe, né? Você vai no tranquilo. Tipo, estou com dúvida se essa ação vai dar muito certo, ou se não, meu cliente não quer pagar custas, mas ele é rico. Entendeu? Ou ele não é rico, mas o judiciário vai entender que ele é rico, ele ganha, sei lá, R$6.000. Ele não é rico. Né? Ele é um servidor público. Ele tem até uma ação em Guarulhos que está assim. Foi indeferido a gratuidade, sendo que meu cliente acabou de levar um golpe de R$18.000. Ele está ferrado. Então, o que acontece? Eu vou pedir a remessa para o juizado especial civil, porque o valor da causa não é muito grande, lá não tem custos, não tem honorários. Aí eu remeti o cheque. Mas é muito importante isso. Só deu certo por conta do valor da causa. Tá bom? João? Pode falar. Agora eu tô falando bem baixo. Posso falar mais alto? Pode. A Lívia e a Yasmin fizeram 2 perguntas. Você quer que eu faça as 2 de uma vez ou uma de cada? Uma de cada, por favor. Tá. A da Lívia. João, no processo que você mandou, a título de exemplo, o valor da causa foi determinado com base na indenização e na cobrança de débito indevido? É isso, exatamente. Por quê? Porque eu pedi, salvo engano, tem que olhar agora que eu não vou lembrar, mas eu sei que teve indenização, né, que é de 10 mil naquele processo. Inclusive, gente, os caras recorreram no último dia, às 11 horas da noite. Olha que ódio, a trânsito está em julgado. Nossa, estava tão feliz já que ia levantar honorários e tal. Ai, que raiva. Mas, nesse caso, foi em cima dos honorários, ou em cima da indenização por danos morais, né? Que aí você coloca
um valor, né, que você acha justo, ou que você encontrou na jurisprudência, mas, naquele caso, mais a declaração de inexistência de débito, né? Então, porque é um valor econômico que não é devido. Então, aquilo também, porque a acumulação dos pedidos, tudo tem valor econômico, aí tudo consta no valor da causa, tá bom? Isso para trabalhista também, tá bom, pessoal? Trabalhista é a mesma coisa, tem uma série de pedidos, verbas, multa, também, tudo soma e vai para o valor da causa. Via de regra, assim você faz o valor da causa. Pode falar outra, Léo. A Lívia agradeceu. Agora é a pergunta da Yasmin. Em relação à gratuidade da justiça, a simples declaração de hipossuficiência ou melhor, deve ser suficiente para o deferimento, pensando no caso em que a parte contrária não contesta a gratuidade ou as partes ingressam com ação de comum acordo, por exemplo, divórcio consensual. Pergunto isso, pois já vi casos em que o juiz pediu declaração de imposto de renda das partes, antes de deferir a gratuidade de justiça, enquanto vejo que outros juízes deferem independente de comprovação de renda. Nossa, excelente pergunta. Excelente pergunta. Porque eu tô com um caso em Caraguatatuba, eu tô louco para ir para lá, porque, pô, é praia, né? Só que a pandemia não deixou. Que é um divórcio consensual, as duas partes são pobres. Né? E aí, via de regra, quando é consensual, né, que a gente fala que é jurisdição voluntária, a gente consegue a gratuidade. Porque não tem honorário de sucumbência, enfim, é de boa. E nesse caso também é um divórcio que o valor, eu coloquei o valor da causa R$1.000, que é um valor super baixo, não tem bens, não tem nada, não tem pensão, não tem nada. E aí o juiz, ele pediu a comprovação, né? Ele pediu a comprovação. É uma divergência jurisprudencial. A grande parte, tá, da jurisprudência entende que tem que ter comprovação da condição de miserabilidade, ou melhor, de hipossuficiência socioeconômica, né? E a hipossuficiência socioeconômica, ela depende de várias coisas. Porque, por exemplo, eu já ajuizei ação para cliente que trabalha na ONU, no interior de São Paulo, que ganha super bem, só que o valor da causa é, sei lá, R$500 mil, entendeu? Então, assim, pesa também, né? Então, você tem que ver caso a caso. Só que a maioria da jurisprudência, ela caminha para comprovação. E eu acho justo, para ser sincero. Porque o judiciário, ele se mantém também com as custas processuais, né? É o Estado, né? Então, quem tem condição de pagar, tem que pagar as custas, né? Inclusive, o advogado, que é imprescindível por Constituição à administração da justiça, ele tem um direito de receber a verba honorária, que é verba de caráter alimentar, né? E quando a pessoa tem a gratuidade, o advogado também não recebe os honorários de sucumbência. Então, é uma verba alimentar, né? O advogado, ele tem que se manter, né? Enquanto autor, etc, né? Então, eu acho que tem que ser comprovado, tá? Essa é a minha opinião. Mas existem juízes, sim, né? Que foi o que você falou, que eu entrei até com uma ação em Limeira, que eu nem juntei nada, eu achei que ia ser indeferida a gratuidade, ou que o juiz ia mandar juntar antes de indeferir. Muitos juízes, eles dão a oportunidade da parte de juntar, né? Imposto de renda, fatura de cartão, extrato bancário, enfim. Mas, nesse caso, o juiz entendeu que só a declaração de proficiência bastava, né? Então, assim, varia de para juiz, mas a maioria das jurisprudências entende que tem que ter a comprovação, tá? João, Pode falar. tem uma outra pergunta. Você quer que eu faça agora? Pode falar. O Nicolas perguntou: João, os honorários de sucumbência devem ser pagos pela parte perdedora, mesmo que esta recorra a uma instância superior? Ou os honorários são pagos somente após o trânsito em julgado? Boa pergunta também. Os honorários, eles são pagos. Você pode até entrar com, você pode estar com uma execução provisória, tá? Porque não teve trânsito, você pode estar com uma execução provisória. Só que é muito arriscado, né? Porque às vezes o cara, ele recorre, ele consegue a reforma da decisão, e aí o que acontece? Os honorários não são mais devidos e você tem que devolver. Então, para não passar esse constrangimento, é melhor você executar os honorários, ou isso assim, né? Tem um caso em Campinas meu que a parte pagou os honorários sem execução. Melhor, né? Top. Não precisa esperar nada, né? Você só levanta o valor. Mas tem caso que você tem que executar. Mas só depois, é indicado, só depois do trânsito em julgado. Tem uma causa que eu estou para receber os honorários que eu estou doido para receber, que é uma causa com valor alto. Só que acontece, informação que foi julgada parcialmente procedente. Então teve condenação recíproca, né, de sucumbência, né?
Tanto o meu cliente quanto os réus foram condenados. Eu recorri para o TJ e o TJ manteve a sentença de parcial procedência. E aí eu tive que recorrer para o STJ e foi admitido o recurso especial para o STJ. Então, o que acontece? Eu ainda não executei esses honorários, entendeu? Porque se o meu recurso ele tem provimento, os honorários são majorados também, tá? Isso só colocando aí também para o pessoal, por exemplo, o recurso, a situação foi parcialmente procedente, ou procedente, tá? Ou foi improcedente, mas se você tem um recurso e ele é provido para você, os honorários são majorados. Mas vamos supor que a situação for procedente e a outra parte recorreu, tá? Uma empresa recorreu. Se eles perderem recurso, os honorários deles para você também são majorados. Por quê? Porque os honorários de sucumbência levam em questão o tempo de trabalho do advogado e a qualidade do trabalho, né? Então, se você trabalhou mais tempo, é devido uma verba honorária maior para você, tá? Mais alguma pergunta? Não, João, pode seguir. Tá, vamos lá. Pessoal, eu fico muito feliz. Vocês têm que saber defender os honorários, tá? Como futuros advogados, tem que saber defender, porque é uma verba alimentar. Fico feliz pelas perguntas, é muito importante, tá? É um pilar do Estado Democrático de direito, o advogado, e o advogado aí tem que ser bem remunerado. Muito bom. Futuro da contestação. Contestação, ela tem um endereçamento, né? Só que assim, como você já enviou uma petição, o juiz deu um primeiro despacho para citar, para emendar a inicial, para você juntar documentos comprobatórios, como a Yasmin perguntou, de gratuidade, etc. O que acontece? Você já sabe qual vara está. Então, vamos supor, o despacho foi dado para o juízo da primeira vara civil de Franca. Na hora que você vai montar a sua contestação, isso vocês também podem ver no processinho que eu mandei de exemplo, no endereçamento já está lá, né? Eles não precisam falar, eles já sabem qual vara está tramitando, então fica certinho. Tem que fazer epígrafe. Deixa eu só ver se eu coloquei um exemplo aqui de contestação. Rapidinho. Não coloquei. Depois também. Epígrafe é isso aqui, ó. Vou falar um pouquinho. Nossa, tem tanto assim? Aqui, ó. Você está vendo aqui embaixo, tem distribuição por dependência, processo, número tal. Na contestação, não é distribuição por dependência, tá? Dependência, quem distribui por dependência, só a inicial que é distribuída por dependência. Na contestação, você vai colocar, vamos supor que é uma contestação, você coloca se diz um doutor, já sabe qual vara que é, né? Então você coloca lá, aí se é urgente ou não, né? Você coloca. E aí você vai colocar processo número tal, porque também já gerou número de processo. Isso é epígrafe, tá? Isso é epígrafe. É o número do processo que está gerado. Aí você coloca um númerozinho lá. Vou voltar lá para a contestação, gente. Beleza. Epígrafe, você coloca o endereçamento. Epígrafe, qualificação do réu. Você vai colocar. Como o autor já qualificou, você vai colocar João Vitor Dantas Alves, vírgula. Já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, porque você colocou quais autos que são. Autos é processo, né? Já devidamente qualificado nos autos em epígrafe, vem apresentar tempestivamente contestação, aí pelo fundamento de fato e tal, de direito. Então você não precisa qualificar tudo de novo, porque já está qualificado, não precisa ficar repetindo, tá? E aí na contestação você vai colocar as preliminares, as fundamentações táticas, a fundamentação jurídica, pedidos e requerimentos e data e assinatura, tá, pessoal? Preliminares, mais importantes, tá? E legitimidade passiva. Gente, fazer contestação, eu amo fazer contestação, tá? E a contestação, ela tem que colocar um preliminar, tá? Alguma coisa tem que estar de errado, tá bom, gente? Então é muito importante, você tem que ver, porque a preliminar, ela pode extinguir o processo, e às vezes o cara não vai dar entrada de novo, entendeu? É muito importante. E legitimidade passiva de causa. O que é legitimidade passiva? É quando o réu fala, eu não tenho nada que ver com essa causa, tá? A de causa é da causa, legitimidade passiva da causa. É quando o réu fala isso, não tem nada que ver com a causa. Inépcia, que foi o que a gente falou mais cedo, né? Quando não está coeso, quando não está coerente, quando os pedidos são incompatíveis entre si.
Impugnação ao valor da causa é um. Incompetência de foro é outro. Perempção. O que é perempção? Perempção é quando a pessoa dá entrada 3 vezes no processo, e o processo ele é extinto. Quando a pessoa entra na 4ª vez com o processo, ele não pode mais entrar. Isso chama-se perempção. Por isso você tem que entrar certo o processo. Tem 3 chances. Senão a pessoa não pode entrar mais. Tá? Litispendência. Quando já tem um outro processo que trata do assunto. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Eu entrei com um processo com um rapaz aqui em Franca que cortaram a energia da luz dele no período de pandemia, enquanto a ANEEL, né, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica e tal, falou que não podia cortar, a PFL foi lá e cortou. Eu entrei com uma ação no GEC. Pedi tutela de urgência, uma liminar, para que seja restabelecido de imediato a energia elétrica. A juíza do GEC entendeu que no juizado, eu discordo desse entendimento, tá? Ela entendeu que no juizado não cabe liminar / tutela de urgência. Sendo que eu já entrei várias vezes lá e deu certo. Mas enfim, ela mudou de entendimento. Aí, o que eu fiz? Aí eu pedi a extinção do processo e, ao mesmo tempo, já entrei com outro processo. Na vara comum. Então, por um momento, tinha uma litispendência. Ou seja, tinha 2 processos iguais tramitando em 2 lugares diferentes. Mas, João, você pediu extinção. Mas a extinção só produz efeito a partir do momento que o juiz julga extinto. Mas eu tive que arriscar, porque o cara estava sem luz. Então, tem entendimento jurisprudencial que fala que a litispendência só se dá a partir da citação do réu. Ou seja, naquele caso, no juizado, a CPFL ainda não tinha sido intimada. Então, poderia ajuizar a autuação. Tem entendimento jurisprudencial nesse sentido. Mas tem entendimento jurisprudencial e doutrinário, tá? Ambos com doutrinário também. Que a litispendência se dá quando você entra a atuação. Então, assim, entrou com a ação, depois teve que entrar de novo, já deu litispendência, tem que esperar terminar. Né? Então, tem que esperar a decisão de extinção. Então, isso é um processo. Muita gente, quando é advogado, quando o advogado tem um cliente chato, vocês vão ver que um cliente que é muito chato, que pede para entrar, e senta 2 vezes, acontece. Tá? Então, a litispendência é uma preliminar. Conexão e continência, tá? Porque às vezes os processos são conexos ou contêm um ou outro. E aí você pede isso no sede preliminar. Nulidade de citação, que é, inclusive, uma nulidade absoluta, tá? E a impugnação de gratuidade, são as preliminares mais importantes. Eu coloquei a teoria da aparência. É muito importante essa teoria, pessoal, porque às vezes o cara, ele pede lá a gratuidade. Aí você vai no Facebook dele, e aí o juiz concede. Ou não, enfim, ou ainda não decidiu. Aí ele fala para contestar primeiro, para depois ele decidir. Aí você vai no Facebook do réu, do autor, né? E aí o cara tem 1 milhão de viagens internacionais, ele vai no Instagram dele, só rolê. E aí você junta tudo isso, óbvio, para impugnar. Entendeu? Isso é a teoria da aparência. Isso é muito importante. As redes sociais, as pessoas se expõem tanto ao ponto de às vezes se ferrarem no processo judicial, tá? Então isso é muito importante. É muito importante se você for pedir para alguém, né? Se você tiver um cliente que vai pedir gratuidade, ele tem fotos, né? Em rede social que pode comprometer ele, é muito importante que você peça que o Facebook fique trancado, tá? Porque senão a gratuidade pode ser impugnada e pode ser não concedida, tá? Pode ser indeferida. Fundamentação fática e fundamentação jurídica. Na contestação, você tem que fazer uma impugnação específica dos pontos, tá? Específica, sob pena de revelia. O que é revelia? Que é o que está disposto no artigo 344 do CPC. E é presumido verdade por aquilo que o autor falou na petição inicial. Então, a revelia é horrível para o réu. Não dá. Então, você tem que impugnar especificamente os pontos. Inclusive os de fato, João. Inclusive os de fato. Faz um tópico lá. Da fundamentação fática, tracinho da verdade dos fatos, entendeu? Porque o réu tem que colocar a verdade dele nos fatos, né? E ele vai falar que é a verdade real. Então, você tem que impugnar especificamente isso também, tá? Não é só fundamentação jurídica. E aí tem uma súmula que eu trouxe aí, como a súmula do STF, que a gente tem que fala, né? O réu em processo civil pode produzir provas, desde que compareça em tempo oportuno para tanto, né? O réu poderá intervir no processo em qualquer fase. O que ele não pode fazer? Ele pode ficar fazendo requerimentos, né? Muitos requerimentos. Mas produzir prova, por exemplo, ele juntou, o réu
juntou um documento lá que comprova que o autor não tem direito. Esse documento vai ser considerado. O que não vai ser considerado? A petição de contestação. Tá? É claro que, tanto na petição inicial quanto na contestação, você pode fazer teses subsidiárias, né? Por exemplo, na contestação, você pode ver, eu não sei se o banco, naquele caso, que é o Itaú, naquele caso, como eu dei de exemplo, ele fez essa tese. Mas, por exemplo, ele fala assim, em caso de remota hipótese de condenação, né? Remota hipótese de condenação, aí ele coloca um tópico lá do quanto indenizatório, que seja um quanto, né, um valor indenizatório de menor de 10 mil reais, entendeu? Tipo, é uma tese subsidiária. Em caso de... É lógico que você vai colocar em remota hipótese, só por amor ao debate. Mas é nada, às vezes você está com medo mesmo de ser condenado num valor altíssimo. Reconvenção. O que é a reconvenção? A reconvenção é um tópico da contestação que é quando você entra com uma ação dentro da defesa. Tá? É quando você vai entrar com um pedido para condenar o autor em alguma coisa. Tá? Isso é reconvenção. No JEC chama pedido contraposto. Tá? Tem nome diferente. A reconvenção ela pode ser então uma estratégia interessante. Por exemplo, vamos lá. A sua ex-cônjuge ou seu ex-cônjuge, ele entra com uma ação de pensão alimentícia. Tá? Eu estou com um caso desse. Né? Se separou e aí a ex-cônjuge está pedindo pensão alimentícia. Só que o genitor está com o filho. E aí você se defende, porque você não tem que dar a pensão alimentícia para a ex-cônjuge, que é possível. E aí você, na reconvenção, pede pensão alimentícia para o menor que está com você. Pede guarda, pede tudo, entendeu? A reconvenção ela pode ser uma estratégia interessante. Tem que pedir gratuidade, né, sempre que possível. Por quê? Porque a reconvenção também tem valor da causa, porque ela é uma ação dentro da defesa. Então, ela pode também condenar em custos e honorários. A reconvenção tem custos? Tem custos. Tá? E aí o vernáculo, né? Quem entra com a reconvenção é reconvinte. Quem está, o autor, então, que está sofrendo a reconvenção é reconvindo. Tá? E aí tem o vernáculo da reconvenção. Pedidos e requerimentos, pessoal. Acolhimento das preliminares, né? De pedido de extinção, pedido de extinção sem resolução de mérito, ou a emenda da inicial, dependendo. Então, por exemplo, o valor da causa está errado, você pede para o autor emendar a inicial, né? Ou na nulidade de citação, você pede a extinção do processo. No mérito, você vai pedir total improcedência da demanda, né? Do medial. Aí, se tiver contestação, você vai pedir a total procedência na reconvenção. Aí você vai pedir o deferimento da gratuidade, né? E aí, se você for uma empresa, você vai pedir pela não aplicação do Código de Defesa do Consumidor ou qualquer outra lei que seja mais benéfica para o autor, tá? E aí você também vai protestar por provas, tá bom? Gente, alguma dúvida até aqui? Não tem nada no formulário, João. Mas eu vou aproveitar a pausa que você fez para falar, gente, ó, o Léo mandou aí para vocês no chat vários nomes. Todos esses nomes foram pessoas que preencheram o formulário de presença, mas não tem inscrição no evento. Então, se alguém quiser correr para fazer a inscrição ainda do dia de hoje, daqui a pouco fecha o sistema. Beijos. Obrigada, João. Pode continuar. Então, beleza. Então, vamos continuar nossa marcha processual. A gente chega inicial, tem contestação, agora a gente vai para a réplica. Réplica é manifestação sobre a contestação, tá? O autor que vai fazer, né? Porque o réu já falou, então vem o autor ou o requerente vai fazer. Novamente, impugnação específica. Por quê? Tem entendimento jurisprudencial. Eu discordo desse entendimento. Mas tem entendimento jurisprudencial que fala que quando o autor... Olha que loucura. Quando o autor não apresentar réplica, ele está rebelde à contestação. Ou seja, tudo da contestação é entendido como verdade. Loucura total, eu discordo muito. Mas existe esse entendimento. Agora, na reconvenção, se o autor não impugnar a reconvenção, se apresentar, fazer uma manifestação sobre a reconvenção, aí ele está rebelde. Tá? Aí o autor fica rebelde, porque ele é o reconvindo, né? É um reconvindo rebelde. Tá bom? Então, na réplica, você também faz a manifestação sobre a reconvenção. E aí, na réplica, já começa a ser interessante você fazer uma prévia indicação um pouco mais concreta de que provas você quer produzir. Tem testemunha tal, testemunha fulano, testemunha ciclano, uma perícia e tal, tá bom?
E aí, o pedido de requerimento da réplica é bem simples. Aí você faz um tópico do pedido de requerimento e você fala assim, requer-se a total procedência da demanda nos termos da inicial, tá? Aí, data e assinatura, tá? É bem tranquilo. Audiência de tentativa de conciliação. Essa audiência de tentativa de conciliação, ela pode ser antes da contestação, antes da réplica ou depois da réplica, tá? Tem vários momentos. Nossa, tem um cliente me ligando, pessoal, deixa eu só pesquisar. Vamos lá. Audiência de tentativa de conciliação. As partes devem manifestar interesse, tanto na inicial quanto na contestação. As partes, pelo novo CPC, elas têm que falar se elas querem audiência de conciliação. Para otimizar, né? Enfim, o negócio rolar, tramitar mais rápido, né? Mas, na prática, muitos juízes, eles vendo que, no caso, se ficar muito litigioso, as partes estão muito, assim, dá para você perceber que não vai ter acordo e nem marca audiência. Mas tem juiz que, em contrapartida, vai lá, todo mundo falou que não quer audiência de conciliação e vai lá e marca. Aí cabe você, enquanto advogado, manifestar, falar, olha, as partes não querem, né? Tá? Mas a audiência do JEC sempre tem audiência de conciliação, porque ela é una, tá? A gente vai falar sobre isso. Forma de negociação. Como funciona a audiência de conciliação? A audiência de conciliação, e se o juiz está presente, né? Tem que levantar as teses de mérito. O que acontece, pessoal? Não seja o advogado chato que vai levantar a questão de mérito em audiência de conciliação. Isso é muito chato. Porque, às vezes, o advogado vai para a audiência de conciliação e fica discutindo o mérito da questão. Só que lá é uma tentativa de conciliação. Então, ele, mas o seu cliente vai ter ação improcedente, o seu cliente fez isso e aquilo. Não, não é para levantar mérito. Tá? O juiz não está presente, via de regra, em audiência de conciliação, é um conciliador ou um mediador. Tá? O que você tem que fazer? Ver se tem proposta. A audiência de conciliação tem que ser rápida. No sentido de, tem proposta? Não tem proposta? Também não tem proposta? Acabou. Rápido. Para não ser maçante para ninguém. Porque muitas vezes seu cliente trabalha, ele não quer ficar muito tempo fazendo o trabalho, tem que voltar para o trabalho. Então, seja um advogado ou uma advogada eficiente. Né? Não fica levantando essas questões, isso é muito chato. E aí você dá uma dica para o colega e fala, doutor, não tem que ficar levantando essa questão, a gente não está na instrução, tal, não tem que ficar colocando. Tem proposta? E o cara continua, entendeu? Isso é muito, muito chato e é muito desnecessário, porque ele não leva lugar nenhum. Forma de negociação, tá? Se você está pelo autor, sempre espere o réu vir com uma proposta de acordo, tá? Não vá você, autor, fazer uma proposta de acordo antes. Por quê? Né? Porque mostra que você está muito disposto a negociar aquele valor que você colocou, né? Então, não é muito bom. Tá? Então, sempre espere o réu dar uma proposta, tá bom? Isso é uma dica aí que você leva para a vida. Despacho saneador. Depois da réplica, vamos supor que não teve audiência de conciliação, ou se teve, mas depois da réplica, ou depois da audiência de conciliação, se ela tiver, vai vir um despacho saneador, que é um despacho organizador do processo, tá? Então, o juiz vai ver se ele vai acolher alguma preliminar, tá bom? Aí ele vai falar, indicação de provas. Que provas vocês querem introduzir? E o protesto genérico agora de provas não basta. Tá? Agora tem que ser... você tem que falar, os pontos, o juiz muitas vezes ele até coloca quais são os pontos controvertidos de fato e de direito do caso. Olha, está controvertido que fulano mora tal, ou se não mora de tal residência, se às vezes for uma reintegração de posse, entendeu? Então você tem que fazer uma indicação de provas baseado nas questões que estão controvertidas. Porque às vezes tem determinadas coisas que são incontrovertidas no processo. Às vezes uma relação de consumo é incontrovertido, às vezes uma concessão da justiça gratuita é incontrovertido, às vezes determinado débito é incontrovertido, entendeu? Mas tem que fazer indicação de provas para ir para a audiência para ver o que está controvertido, o que está problemático e é incerto, tá? E aí você vai fazer uma petição de indicação de provas. Esse é o momento que você vai requerer perícia, se tiver perícia. Que tipo de perícia existe? Falando do processo civil. Por exemplo, naquele caso que eu mandei para vocês de exemplo, eu pedi, e olha que não era do meu ônus de prova, mas vai que o juiz é louco, eu pedi mesmo assim. Pedi perícia grafotécnica. O que é perícia grafotécnica? Se o seu cliente jura de pé junto, falando o quê? Ele não assinou um contrato de empréstimo. Olha aí no artigo 429, inciso 2. Se trata de impugnação de gratuidade,
Se tratar de impugnação de autenticidade, perdão, é a parte que produziu o documento que tem que provar que aquele documento é autêntico. Ou seja, o banco tem que provar que aquele documento é autêntico. E como ele prova? Por perícia grafotécnica. Então, minha cliente ia ter que... É muito legal, gente. É muito legal ver um laudo pericial grafotécnico que mostra todos os detalhes da sua assinatura, da sua... Sabe, de como você escreve, enfim. Aí eles chegam à conclusão se você assinou ou não o documento. É muito legal. Tem perícia grafotécnica, tem perícia de assistente social quando envolve menor, tal, às vezes de guarda, regulamentação de visitas, laudo social, laudo psicológico, muitas vezes precisa de perícia no local de uma batida de carro, às vezes vai precisar de uma perícia. Eu estou com uma ação que é de energia elétrica, né, que o meu cliente fala que depois que trocou como fala, gente, o medidor lá da energia elétrica da casa dele, as contas de energia dispararam. Então ele fala que, na verdade, está incorreto. E aí eu pedi perícia, ele está tendo perícia. Então, perícia é quando você precisa de uma prova técnica que não é do direito. Tá bom? E aí, o que acontece? Dependendo da perícia, dependendo da prova que você requerer, principalmente a prova oral, que é depoimento pessoal, testemunha, é marcada uma audiência de instrução, tá? O que é audiência de instrução? É quando o juiz vai se instruir do feito, é quando o juiz ele vai ver o que as partes vão falar ali oralmente na frente dele, né? Então, tem o depoimento pessoal. O depoimento pessoal, gente, por exemplo, eu tenho uma cliente, minha cliente chama Maria. Quem tem que pedir o depoimento pessoal da Maria é o réu, se eu sou o autor. Se eu sou o réu e sou o João, quem tem que pedir o meu depoimento pessoal é a Maria, que é a autora. É a parte contrária que faz o depoimento pessoal. Por quê? Porque espera-se no depoimento pessoal que a parte se enrole. E você faça perguntas capciosas. Entendeu? Então, o depoimento pessoal é a parte contrária que pede. Muito importante. Tá? Oitiva de testemunhas. Tá? Eu coloco aí o número de testemunhas até 10, tá? Num procedimento comum. Tendo 3 testemunhas no máximo para cada questão de fato, tá? Então, eu tive testemunhas, tá? E aí tem as testemunhas que são incapazes e impedidas de suspeitos. Aí está no artigo 447. Por exemplo, o cônjuge, seu companheiro, sua companheira, ele não pode testemunhar a seu favor, né? Porque, enfim, tem uma relação. Seu pai, sua mãe, seu irmão. No juizado, muitas vezes, às vezes tem coisa que só eles presenciaram. Às vezes é entendido no juizado que é deferida a oitiva dessas pessoas, cônjuge, né, os impedidos, como informantes do juízo. Tá? É uma prova que tem menos valor da prova do que a prova testemunhal. Tá? Por quê? Porque às vezes é a única coisa que dá para fazer, mas via de regra, essas testemunhas elas são indeferidas, tá? Nem compensa no procedimento comum você pedir informante, porque muitas vezes é indeferido. E não valora quase nada, enfim, tá? Então você tem que ficar muito esperto em quem você vai rolar como testemunha para ser ouvida. Aí você pode ter a oitiva do perito, se a perícia já foi feita, né? E o laudo ficar muito controvertido, muito estranho, vocês podem pedir. As perguntas na audiência são feitas diretamente para a parte, tá? Não, no novo CPC não é mais modo presencial. Você pergunta, você fala para o juiz fala para a parte. Então, não é assim, excelência, quero saber quando o nome da parte foi negativado. Não, você pergunta direto para a parte. Ó, quero saber da senhora quando o seu nome foi negativado. Você pergunta direto para a parte, tá? E aí, o juiz, ele narra o expediente para ele constar na ata da audiência. E aí você tem que ver se está de acordo, viu? Você vai acompanhando o computadorzinho que tem lá do seu lado, né, no fórum, do lado da sua parte da bancada, e aí você vai acompanhando a ata sendo escrita, porque a ata é o que vai constar depois. Então é muito importante você prestar atenção na ata, tá? Então você tem que falar para constar, tá bom? Se as suas perguntas forem indeferidas, você pode, e depois você achar que é uma coisa importante, e que você vai querer recorrer em cima disso, né, como cerceamento de defesa e tal, você tem que falar que você quer que conste na ata os protestos, tá? Protesto do advogado contra o indeferimento ali da pergunta. É lógico que você pode insistir na pergunta e tal, mas, enfim, tá? Aí, ó, sempre conferir a ata de audiência, mas vamos supor que você não tem nada mais para produzir, você já produziu tudo que você quer produzir, o seu processo está bom demais com prova documental, e aí você pede julgamento antecipado da lide.
tá? O que é o julgamento antecipado? É a não designação de audiência de instrução. Aí depois da audiência de tentativa de conciliação ou depois da réplica, já vai para a sentença, tá bom? Aí tem o laudo pericial, que pode vir antes ou depois da audiência de instrução, né? E aí, o laudo pericial é a favor de alguém, sempre é. E aí uma parte vai concordar com o laudo e a outra vai impugnar, né? E aí você tem lá, geralmente é dado o prazo de 5 dias, tá? Para as partes aí impugnarem ao laudo pericial. Alegações finais, pessoal. As alegações finais, elas podem ser feitas na audiência, oralmente, tá? Ou elas podem ser remissivas. O que é remissiva? As partes falarem, olha, pode reiterar tudo que eu já falei. Ou elas podem ser em formas de memoriais, que são as alegações finais por escrito. São as que eu mais gosto, né? Porque aí dá tempo de você analisar com calma o processo. As alegações finais nada mais, nada menos do que um catadão de tudo que foi falado no processo. Um resumão. Você vai fazer tópico de tudo aquilo que você falou. Ó, pedir isso, aí você fundamenta. Você pode até copiar da inicial, tá? Ctrl+C, Ctrl+V mesmo. É um resumo. Só que o que acontece? O que acontece? Você, o que as alegações finais são muito importantes? Você vê o que foi favorável na audiência de instrução, porque isso é novidade. Então, vai ser o único momento que você vai conseguir se manifestar acerca do que ocorreu na audiência de instrução. Então, você teve uma testemunha que deu um depoimento super bom para você. Esse é o momento, tá? Esse é o momento. Então, a prova oral que beneficia você, você coloca lá nas alegações finais. E sempre indicar que folha que está no processo, né? Porque tem que facilitar para o juiz, para os eventuais da justiça, aonde está aquela prova oral. Entendeu? Então, você indica nas alegações finais, na contestação também, tá, pessoal? Na réplica também, você tem que indicar as folhas, tá? Ó, o autor falou isso, as folhas tal, mas isso foi desmentido as folhas tal, tá? E aí, já caminhando para o final, quais são os recursos mais importantes em primeira instância aí para vocês que tiverem alguma curiosidade, tá? O embargo de declaração, que ele vai falar sobre omissão, contradição, tá? Alguma obscuridade, algum erro material. O embargo de declaração, ele é contra, tá, pessoal? O juiz, quem julga é o próprio juiz, tá? Da primeira instância. Ele, por exemplo, aconteceu alguma obscuridade na segunda instância. Então, o juiz de segunda, o desembargador de segunda instância que vai julgar os embargos de declaração, tá? O agravo de instrumento, que é contra decisões que ficam no meio do processo, que a gente chama de decisões interlocutórias, por exemplo. Uma que é clássica, tá? Negativa de liminar. Liminar indeferível, gratuidade indeferível. Se agrava, e aí é um recurso que a gente fala que ele é interposto. Por quê? Ele é interposto já na segunda instância. Quem julga é a segunda instância, tá? E a apelação, que a apelação é contra a sentença, tá? Que aí você discute mérito. O mérito foi improcedente, ou parcialmente procedente, enfim. Ou se você tiver pelo réu, foi totalmente procedente. Aí você apela e aí é interposto também, quem julga é a segunda instância. Tá, pessoal? Embaixo de declaração em que instância tiver. Gente, é isso. Ufa. Deixa eu fechar aqui. João. Oi. Uma pergunta minha. Eu não entendi muito bem o que é o agravo de instrumento. Você poderia explicar de novo? Posso. Deixa eu só parar a apresentação. Posso. Vamos lá. O agravo de instrumento, ele é um recurso que ele é feito contra... Tem um rol, tá? Um rol taxativo, se eu não me engano, é do 2015. Posso estar falando besteira, mas eu não me lembro o número, mas acho que 2015. Que tem um rol taxativo de quando cabe agravo de instrumento. Via de regra, o agravo de instrumento cabe em decisões interlocutórias que a gente chama de não terminativas. O que é isso? São decisões que se dão no meio do processo. Que decisões são essas? Porque o juiz ele vai dando decisões ao longo do processo, né? Então, são decisões, por exemplo, a decisão que indeferiu a gratuidade, a decisão que indeferiu uma prova pericial, a decisão que indeferiu a oitiva de testemunha ou que já falou que vai ter o julgamento antecipado da lide. São as decisões que vão no meio do processo, porque aí essas são as decisões interlocutórias. E no fim do processo tem a sentença, que é a decisão de mérito. As decisões interlocutórias não são decisões de mérito. E contra essas decisões cabe agravo de instrumento, entendeu? Excelente. Obrigado, João. Vocês têm mais alguma pergunta, pessoal?
Não tem nenhuma pergunta aqui no formulário, não, Chuchu. Quer dizer, João. Desculpa, força do hábito. Também não tem nada no chat, eu acho que é isso mesmo. Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E aí, na quinta-feira, a gente vai fazer o procedimento sumaríssimo. Ah, não. Deixa eu ver aqui, rapidinho. Tem uma dúvida aqui. Quando você falou de uma das varas, como você sabe se tem mais de uma vara? Meu, excelente pergunta. Por isso que, na dúvida, eu sempre mando, eu sempre faço assim, nananã, varas cíveis, entendeu? Porque eu não sei quando tem mais de uma vara, tá? Então, eu sempre mando como se tivesse, eu sempre pressuponho que tem mais de uma vara, tá? Só quando eu tenho certeza que não é. Tipo, que eu já advoguei antes, tipo, Patrocínio Paulista, que eu sei que tem mais, só tem uma, aí beleza, né? Aí eu mando para vara única. Agora, se eu não sei, eu pressuponho que tem mais de uma, tá? Mas, né, alguém tem mais alguma dúvida também, pessoal? Yumi, seu microfone não tá mutado. Perdão, gente, eu tô respondendo e-mail. João, não apareceu mais nenhuma pergunta no formulário aqui, também não tem mais nenhuma pergunta aqui no chat. Gente, só para aproveitar esse período que até o e-mail que eu tô respondendo, aqueles nomes todos que a gente mandou aqui que não fizeram a inscrição, eu descobri, né, o erro enquanto estava rolando o evento. Várias pessoas fizeram a inscrição, mas no momento da inscrição não selecionaram os dias do evento, então não escolheram nenhuma atividade. Então a inscrição de vocês não está vinculada aos dias do evento, então eu não consigo gerar o certificado. Provavelmente o que a gente vai ter que fazer, eu vou cancelar as inscrições de quem me procurar, e as pessoas vão ter que se inscrever novamente, e aí sim selecionando os dias da palestra para eu conseguir gerar os certificados, tá bom? Mas era só isso mesmo. João, eu já aproveito que eu tô falando aqui para agradecer você de novo pelo evento. Né, como não tem mais pergunta, Léo, eu acho que já pode parar a gravação. Muito obrigada por você ter se disposto, né, ter feito o material, ter vindo dar aula pra gente, se dispor a fazer, né, a tirar todas as dúvidas e tá aqui com a gente fazendo esse evento muito legal. E por fazer pelos próximos dias, a gente ainda tem mais 2 dias de evento aí. Vai ser muito legal. Eu espero que o pessoal tenha gostado do corredor. Se vocês tiverem dúvidas, o que a gente vai fazer para quem quiser aprofundar o estudo agora, nas próximas semanas, né, pegar a gravação, se aprofundar no material que a gente vai disponibilizar e etc., as redes sociais do Cadir, tanto o Face quanto o Insta, a gente vai receber as dúvidas de vocês. E a ideia é que a gente, né, compile todas essas dúvidas ou as questões que às vezes não ficaram muito certas para todo mundo. E a gente vai começar o próximo dia do evento com essas questões, né? Já provocando o João com os questionamentos que a gente receber. Então, é muito interessante que vocês mandem para a gente as suas dúvidas. A gente vai, né, deixar até umas caixinhas interativas no Stories do Insta para vocês interagirem e tal, para a gente poder ver que às vezes alguns pontos que não ficaram tão certos para todo mundo, tá bom? Mas a gente agradece de novo.